Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de Fenômenos Mecânicos. Essa aula 6, abertura do ciclo 2. O ciclo 2 fala sobre dinâmica. Dinâmica, basicamente, a gente vai falar sobre leis de Newton, né? As 3 leis de Newton e aplicações. Essa segunda parte, porque o curso de fenômenos mecânicos, uma rápida explicação, porque o curso de fenômenos mecânicos, a intenção é até rotações, falar sobre momento angular, falar sobre torque, que é a parte 4 do texto, do livro, do livro texto. Para chegar lá, essa segunda parte, digamos assim, ela foi meio que compactada, tá? Mas eu vou dar 3 aulas sobre forças e 3 aulas sobre energia e conservação de energia. Evidentemente, quando a gente fala dessa parte de forças, há vários tipos de problemas, né, que é impossível a gente apresentar todos os tipos de problemas para vocês. Mas, na medida do possível, lá nas notas de aula eu coloquei. A nota de aula, em particular da aula 6, está extremamente denso, quer dizer, não denso, mas está longo. Tá? Não está denso, na verdade, está longo. Por quê? Porque eu começo falando sobre força, natureza vetorial da força e usando um exemplo lá da mola, né? O que é força? É algo, né, que é capaz de deformar a mola. Isso depende de direção. Aí eu faço resultante com mais de uma força, com 2 ou 3, né? Aí eu enuncio o princípio de superposição. Aqui eu vou relativamente direto, vou falar rapidamente o princípio da superposição, o que é, falar sobre forças, enunciar as 3 leis de Newton, mas para cada da segunda lei, da terceira lei, enunciar e fazer alguns exemplos e depois terminar a aula com algumas aplicações. Né? Como eu disse, não dá para cobrir vários tipos de aplicações, seria assim, básico do básico. Tá? Mas, como é básico do básico, eu, mesmo sendo básico do básico, eu pretendo ir passo a passo, porque quando vocês tiverem questões mais complicadas, problemas mais complicados, o importante é saber partir corretamente das questões básicas, né? Não como um decoreba, mas usar toda a estrutura matemática, por exemplo, ter todo esse domínio da física e da matemática, tá? Aí vocês têm condições de resolver problemas mais complexos, tudo bem? Bom, então eu vou aqui então para o quadro falar sobre, para dar início à aula, falar sobre força. Vamos lá, força. Que é a parte que a gente chama de dinâmica, que corresponde a uma parte da mecânica que justamente trata de forças. Tá? Bom, eu acho que essa altura do campeonato está muito claro que a força é uma grandeza vetorial, assim como a vetor posição, velocidade e aceleração, ou seja, tem uma magnitude, tem uma direção e tem um sentido. Tá? Em inglês eles colocam a direção e o sentido como direction e como sendo uma palavra só, mas em português uma coisa é direção e outra coisa é sentido, inclusive que a gente usa às vezes erroneamente, alguns livros também traduzem e não são muito cuidadosos. E são mais cuidadosos na parte de fenômenos de mecânica. E chega lá na frente, às vezes não é cuidadoso. Então, eu tenho uma coisa chamada direção, que é direção horizontal, direção vertical, e o sentido para cima e para baixo. Tá? E a força é isso. Você aplica uma determinada força de empurrar ou puxar, você aplica numa determinada direção em determinado sentido. Puxar uma coisa e empurrar é outra, por exemplo. Que vai causar consequências físicas totalmente diferentes para o movimento. Então, essa é a natureza. Segundo é que, se eu tenho uma força agindo sobre um objeto, tenho 2 forças agindo sobre o objeto, 3 forças, né? Quer dizer, mais de uma força agindo sobre o objeto, eu posso tratar esse conjunto de forças, né, como sendo
agindo de 2 a 2 e somando essas forças. Tá? E aí você tem o que é chamado de princípio de superposição. Ou seja, basicamente a força resultante é soma vetorial de todas as forças que atuam naquele corpo. É importante que seja naquele corpo, naquele objeto. Tá? Desde que seja, essa é uma força resultante. Agora, o principal problema aqui que os alunos cometem, quando não estão muito, digamos assim, não estudou suficientemente, é chegar, somar força como somo números escalares. Não, eu tenho que tomar cuidado de sempre somar força vetorialmente, ou seja, eu tenho que levar em conta a direção e sentido. Tá? Então, o que diz o princípio da superposição? Diz que a força resultante, vou só escrever a forma, força resultante é somatória, vamos supor que tenha N forças, somando sobre as N forças. Esse símbolo aqui, né, somatória, acho que todo mundo sabe, mas I começa do 1, então F1 mais F2, mais vai embora até somatória termina em N, então é Fn. E basicamente isso que a gente chama de princípio de superposição. Tá? Então eu tenho aqui uma figura, uma força F1, vamos supor, não, que eu chamei aqui de F3, aqui vamos supor que seja F1, aqui seja F2. Tá? Um caso particular que N igual a 3. Então, eu tenho que somar vetorialmente. E a gente vai resolver esses problemas quando enunciar a segunda lei de Newton, tá? Para várias situações, basicamente a gente vai achar a força resultante, porque força resultante, mais para frente a gente vai ver que está relacionada à aceleração do sistema. Tá? E com a aceleração do sistema, se a gente continuar, né, calculando, volta lá na parte de cinemática, que se eu tenho aceleração, posso calcular velocidade, posso calcular posição. Né? Basta integrar, fazer o caminho de volta. Tá? Então agora a gente vai se preocupar um pouquinho com qual é o que causou a aceleração, né? O que causou aquele movimento, a causa, que é a força. Tá? Para falar sobre isso, quem fala isso, na verdade, formalmente, são as 3 leis de Newton. Eu vou começar pela primeira lei de Newton. Não vou enunciar aqui, só vou comentar. Não vou enunciar aqui que eu falo, não vou escrever no quadro. Que é a chamada lei da inércia, né? O que diz a inércia, não, a palavra inércia está no nosso cotidiano também, é simplesmente as coisas permanecerem no estado onde se encontra caso não existe, caso a força resultante, né? Isso é importante, caso a força resultante num determinado corpo seja igual a 0. Isso significa que ou ele continua no movimento retilíneo uniforme, se tiver em movimento, ou se tiver em repouso, continua em repouso, caso a força resultante agindo seja igual a 0. Tá? Agora, o mais importante disso tudo é, se você vê que um objeto tem força resultante 0 e está com velocidade constante ou em repouso, então significa que aquele referencial que você viu que ele está com velocidade constante ou um repouso é um referencial inercial. Então essa aqui é a importância, né, da primeira lei de Newton. Muitas vezes não é que seja um caso particular da segunda lei de Newton que eu já vou enunciar. Mais do que isso, a primeira lei de Newton serve para definir referenciais inerciais. Claro, nesse curso, assim como vocês viram lá no ensino médio,
tudo que nós vamos fazer aqui vai ser no referencial inercial, né? Então você começa a resolver um problema e nem questiona, tá? Quando você questionaria, se você, vamos supor, tivesse um problema que eu tô num metrô, por exemplo, num trem, esse trem está acelerado, tá? Eu tô num carrossel girando e observando as coisas a partir do carrossel, que é um referencial também não inercial, que aí nesse caso é mais complicado ainda, porque é um referencial girante, tá? O que acontece? A segunda lei de Newton, do jeito que a gente pensa em aplicar para referenciais inerciais, não vale, tá? Então, a gente fecha os olhos e usa a segunda lei de Newton como se fosse válido naquele referencial. Por quê? Porque a gente sabe que é referencial inercial. Se não for, dá problema. Então, a primeira lei de Newton, para a gente, essa é a importância. E claro, e saber o óbvio, né? Que força resultante igual a zero, o movimento continua retilíneo e uniforme, não muda, não tem como a velocidade mudar, ou em repouso. Repouso é um caso particular de velocidade constante, né? V igual a zero, tá? Então essa é a primeira lei de Newton. Sobre a segunda lei de Newton também, é algo que é bastante familiar a vocês. Só vou fazer duas observações. Primeiro, pelo próprio enunciado, que a força que diz a segunda lei de Newton, força é uma grandeza vetorial. Então, a força resultante diz que se eu tiver aqui um objeto de massa m e eu aplico uma determinada força resultante, ou seja, pode ter uma, duas, três, quatro, n forças atuando nesse meu objeto de massa m, ele diz que a força resultante é massa vezes a aceleração. Ou seja, se a força resultante for diferente de zero, o objeto vai ter uma aceleração e tendo aceleração, a velocidade muda. Se a velocidade muda, então a gente não está mais naquela situação da primeira lei de Newton, que a força resultante é igual a zero, né? Uma observação importante é o seguinte, lá a gente chamava de lei, primeira lei de Newton, lei da inércia. E a aceleração é força resultante dividido pela massa. Se eu passo a massa dividindo aqui. Ou seja, quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto menor a aceleração, mais difícil você modificar a velocidade do objeto. Se ele estiver parado, é difícil colocar o cara em movimento. Se ele estiver andando, é mais difícil você fazer aumentar a velocidade desse cara. Tá? É por isso que nós chamamos essa massa de massa inercial. Tá? Isso é conhecido como massa inercial. Ele entra na segunda lei de Newton, que força resultante é essa massa inercial vezes a aceleração. Então, isso é uma observação. Antes de prosseguir, é sabido, né, que a força, unidade, no sistema internacional da força, sempre quando eu coloco aqui entre colchetes, eu quero dizer que eu quero unidade. Basta olhar para o lado direito, é massa vezes aceleração. Massa no sistema internacional é quilogramas, que é 1000 gramas, né? A aceleração, conforme a gente tinha visto, é metro por segundo ao quadrado. Esse cara aqui, quilograma metro por segundo ao quadrado, em homenagem a Newton, é chamado de Newton. Letra minúscula porque é a unidade, não o autor, né? Não o cientista. E quando a gente usa o símbolo sim é maiúsculo N. Tá? Bom, Newton, na verdade, se vocês olharem os escritos dele, né, as coisas não são exatamente na notação moderna de hoje, ele enunciou de tal maneira que não foi exatamente isso aqui. Tá? Como Newton enunciou a segunda lei, foi da seguinte forma. Newton, ele tinha definido o que a gente chama hoje de momento, particularmente momento linear. O que é momento linear? É o que vocês no ensino médio chamam de quantidade de movimento, que é simplesmente massa vezes a velocidade de uma determinada partícula com uma certa velocidade v, com uma certa massa m. Tá? O que Newton definiu a força? Definiu a força como sendo a variação do momento em relação ao tempo. Tá? DDT, quer dizer, a derivada,
quer dizer, a taxa, né, de variação temporal de quê? Do momento linear. Momento linear a gente vai ver com em detalhes no ciclo 3. Tá? Agora aqui é só uma coisa meio rapidinha. Então, isso aqui é DDT de massa vezes velocidade. Bom, aí que tá. Somente numa situação que a massa permanece constante é que, se a massa permanece constante, o DDT é transparente à massa, né? Porque a massa é constante, e só deriva na velocidade. Então fica dvdt. Mas dvdt é aceleração. Tá? Isso aqui, por exemplo, não vale no movimento de foguete, que você, para ganhar velocidade, você tem a grande quantidade de queima de combustível, né? E depois, com o movimento, depois de esse compartimento essa reserva de combustível, né? Depois do combustível ser queimado e jogado fora. Então, se você olhar o foguete como um todo, ele vai perdendo massa, tá? E é isso que vai acelerar no espaço sideral, por exemplo. Então, não vale a fórmula força resultante é massa vezes aceleração. Tem uma segunda componente que é a variação da massa em relação ao tempo, dmdt, tá? Esse é importante para movimentos de foguetes. Bom, mais pra frente eu vou falar sobre isso, tá? Em mais detalhes. Então esse cara aqui, P, é chamado de momento linear. Linear para contrastar aqui com o momento angular, né? Momento linear, ele está relacionado com a velocidade linear v, tá? Bom, é isso. Agora, como a segunda lei de Newton diz que a força resultante é massa vezes aceleração se a massa permanece constante, né? Essa é a situação que nós vamos aqui nessa segunda parte do curso, é isso que nós vamos usar. Força resultante, massa vezes aceleração. Tá? Então eu vou já... Essa é a segunda lei de Newton. Agora é basicamente aplicar para diferentes situações. Tá? Eu vou fazer um exemplo relativamente simples. Eu vou para a terceira lei de Newton. Aí, digamos assim, do ponto de vista formal, já terminei de falar das 3 leis de Newton, né? Então, a princípio, missão cumprida. Mas aí tem uma série de chamadas de aplicações das leis de Newton, tá? Para diferentes situações, diferentes sistemas. E eu vou tentar resolver alguns desses problemas envolvendo os variados tipos de sistemas que são relativamente padrões aí, tá bom? Não dá para... resolver alguns tipos. Então, um exemplo da segunda lei de Newton está dado aqui, só não ter referência. PDF na aula 6 é o exemplo 1. No exemplo 1, tem um pneu, que é um objeto extenso. Ele é puxado por 3 forças, FA, FB e FC. Tá? A intensidade de 2 dessas forças é conhecida. O ângulo entre uma força e outra é FA e FB, sim. E o ângulo do FC com o restante ali não é conhecido. Tá? Mas ele fala que o sistema com as 3 forças se encontra em equilíbrio. Tá? Em primeiro lugar, ao invés de desenhar o pneu que está lá, eu vou, para resolver um problema de dinâmica, para usar força resultante a massa vezes aceleração, nós usamos o que chamamos de diagrama de corpo livre. Nesse caso, só tem um corpo, que é um pneu. Tá? Então, na verdade, não precisaria que o próprio pneu seria um corpo livre. Mas ele é um corpo extenso. Né? Então, o que a gente vai fazer, né, para simplificar mais o problema, para conseguir visualizar melhor, a gente vai colapsar o pneu num ponto, tá? E aplicar todas as forças que estão lá no pneu e considerar o pneu um ponto. Por que eu vou considerar o pneu um ponto aqui nesse caso? Porque eu quero calcular só a aceleração. Mais para frente, na quarta parte do curso,
Eu vou ter que considerar um objeto extenso, quer dizer, se eu considerar um objeto extenso com forças atuando em diferentes pontos, o que pode causar além dessa aceleração A, que é da F resultante com a massa vezes a aceleração? Ela pode causar uma rotação, né? Para o corpo extenso tem rotação. Então é preciso tomar cuidado aonde as forças estão sendo aplicadas. Aqui nesse caso não, só estou olhando a aceleração. Então eu vou colapsar no diagrama de corpo livre, indicar aqui um pouquinho mais para cá. Chamar esse eixo de X, vertical de Y. Eu vou colocar as três forças. FA, FB, que é vertical para baixo, e uma força FC, que eu não sei o módulo e não sei a direção que faz aí contra as forças. Então eu vou chamar de φ o ângulo dessa força FC com eixo X. E é dado que o ângulo entre FA e FB é de 137 graus. Tá? Mas eu vou chamar esse ângulo de FA não com FB, mas com eixo X negativo aqui, eu vou chamar esse ângulo de θ. Tá? Θ mais 90 graus, que é do eixo X para a força B, dá 137 graus. Tá? Então, esse θ vai ser um ângulo de 137 menos um 90, e que é 47 graus. Então, θ eu conheço. Tá? Eu quero achar FC. Desculpa, o FC ele é dado um módulo, só não dada a direção. O FB, que não é dada o módulo, só a direção e sentido. Tá? Então, módulo de FA igual a 220 newtons. O módulo do FC é 170 newtons. Só que eu não sei qual é o ângulo aí, φ, a princípio. Tá? Então vamos lá. O pneu estacionário, quer dizer, não precisa estar em repouso, ele pode estar em velocidade constante. As três forças aplicadas com velocidade constante. Ou pode estar em repouso. Tá? Isso significa que a força resultante igual a zero. Eu faço questão de enfatizar isso, embora nesse curso a gente não vá falar, explorar, sobre... quando eu falei sobre referencial inercial, vou chamar de S, o referencial inercial. Aí vamos supor que tem um outro referencial inercial que é a mesma coisa, né? Se a força resultante é zero, eu verifico que o objeto permanece com velocidade constante ou em repouso. Então eu tenho dois referenciais inerciais. Tá? Bons exemplos aqui. O próprio planeta Terra, a Terra, o chão. Um trem andando em linha reta com velocidade constante. Vamos supor, 50 km por hora, linha reta. Sem acelerar, desacelerar. Os dois referenciais são inerciais. Tá? Claro, se um objeto estiver parado num trem, o cara que está na Terra vê o objeto se movendo. O cara que está no trem vê o objeto em repouso. Mas são dois referenciais inerciais. Então o que significa aqui? A força, que é a segunda lei de Newton, tem que ser válida para os dois referenciais. Então, se a força resultante é igual a zero no referencial, é igual a zero no outro referencial também. Tá? Então, é só uma observação. Então, nesse caso aqui, estacionário, significa que eu posso ter um observador onde esse pneu está em repouso, mas eu posso estar num sistema, num
de sistema de coordenadas em que ele esteja com velocidade constante. Tá? Não importa em qual referencial que seja. A força resultante é igual a zero, porque os dois referenciais são inerciais. Então, se a força resultante é igual a zero, então estou dizendo que a força A mais a força B mais a força C igual a zero. Não é 220 mais 170 mais o FC igual a zero, portanto o FC igual a menos 390. Não, porque eles estão em direções diferentes. E a soma é vetorial. Tá? Então, isso é importantíssimo. Bom, aqui eu posso, como é vetorial, eu desenhei essas forças com respeito ao eixo x e y, eu posso escrever essa somatória aqui nas direções x e direção y. Na direção x, eu tenho aqui módulo da força FA, tem que ser módulo. Eu vou pegar a projeção desse cara no eixo x, ele está aqui para a esquerda. E a projeção, esse ângulo é cosseno de θ e a força está aqui, quando eu fecho para cá é cosseno. Tá? Então projeto para cá é cosseno de θ. Só que essa força está para a esquerda, e o cosseno de θ é um ângulo de 47 graus, o cosseno é positivo, porque eu estou pegando esse ângulo aqui, não esse ângulo. Tá? Então eu vou colocar sinal negativo aqui. Tá? Mas FB está inteiramente no eixo Y, então a projeção desse cara no eixo X é zero, mais módulo do FC, projeção da força no eixo X, a força FC está aqui, o ângulo é φ com o eixo X, e quando eu fecho esse ângulo aqui, eu vou ter cosseno de φ. Isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Na direção Y, eu tenho aqui a componente FA. Esse ângulo aqui, θ, agora eu vou abrir para projetar aqui no eixo Y. Né? Vou abrir, e quando abre é seno de θ. Mais, vou colocar menos, porque essa força FB está para baixo. Então coloco o módulo da força B, que é positivo, só que está para baixo, então sinal negativo aqui. Mais FC, φ, cosseno de φ fecha, seno de φ abre. Então a projeção desse cara para cá, no eixo Y, é mais FC módulo, né? Seno do ângulo φ. Tudo isso igual a zero. FA dado, FC dado, cosseno de θ, θ é dado 47 graus, então a equação de cima vai me dar cosseno de φ e, portanto, vai me dar φ. Tá? Então isso aqui é uma álgebra simples, agora deixa eu só escrever aqui, cosseno de φ, só isolar o cosseno de φ, eu passo esse aqui para lá, né? Então fica módulo de FA sobre módulo de FC, cosseno de θ. Aí vocês substituem, módulo de FA 220 newtons, módulo de FC 170 newton, newton vai embora com newton, zero vai embora com zero, então fica 22 dividido por 17 vezes cosseno de 47 graus. Aí não tem como, tem que pegar uma calculadora, achar o cosseno e depois o arco cujo cosseno vale esse valor. Tá? E aí vocês vão chegar à conclusão que o φ tem um valor de 28 graus. Tá? Esse é o resultado aqui. Bom, o eixo x, a equação do eixo x me deu isso, deu φ, e agora eu preciso achar o módulo da força FB. O módulo da força FB está aqui na equação de baixo, componente y está aqui, né? Então basta isolar
Eu vou passar o FB para um lado, então fica módulo de FB igual a módulo de FA seno de θ mais módulo de FC seno de φ. Módulo de FA 220 newtons, seno de 47 graus, módulo de FC 170 newtons, seno de φ é 28 graus. Só substituir, pega uma calculadora, tá? Aí você chega à conclusão que módulo de FB vai ser igual a 241 newtons. Tá? Essa é a resposta final. Problema simples. Simples, mas o importante aqui, mesmo para o problema simples, é saber desenhar corretamente a força em termos aqui. Define uma coordenada, um sistema de coordenadas cartesianas, nesse caso aqui, eixo x, eixo y, tá? E aí o resto é só tomar cuidado com decomposição de vetores. Se eu tivesse mais forças, mais vetores no mesmo pneu, não teria problema nenhum. Eu só teria mais vetores aqui para decompor, né? Mais equações, basicamente. Tá? Mas a equação principal é força resultante é massa vezes aceleração. E ele falou para achar a força numa situação em que o objeto está em repouso ou em velocidade constante, numa situação estacionária. Tá? Então o item B para esse cara, o item B é o seguinte, ele dá a massa desse pneu, 10 kg, e ele fala que uma das forças aqui, essa força FA, deixa de atuar. Então, agora, eu sei qual que é o φ, né? Eu sei quem que é o FB, e simplesmente o FA deixa de atuar. Então o que acontece? Tem um desbalanço, não está mais em equilíbrio. Então o item B desse cara, que seria equivalente ao item B, FA tendendo a zero, eu vou ter IM 10 kg, eu vou ter aqui a força resultante, que agora vai ser, esse sujeito não vai ter mais, vai ter o FB mais o FC igual a massa, essa massa de 10 kg, vezes aceleração. Tá? Bom, só para completar aqui, você tem FB, você sabe qual é a direção sentido, o FC, você sabe qual é a direção sentido, porque o φ agora eu sei que é 28 graus. Tá? Deixa eu só limpar aqui um pouquinho. Então não tenho mais isso aqui. Só tenho isto. Tá? Bom, está aqui em coordenadas cartesianas, então basta escrever o FB e o FC em coordenadas cartesianas, dividido pela massa, você tem a aceleração. Tá? Então a aceleração vai ser 1 sobre m. Eu vou escrever a FB em coordenadas cartesianas. FB está para baixo, então eu posso colocar aqui módulo de FB. Qual que é a direção? Vertical é J, só que está para baixo, então senão é negativo. Isso é o FB. Mais o FC, eu tenho módulo de FC. E eu posso escrever o seguinte, módulo de FC, se eu projeto na direção X, eu tenho cosseno de φ, na direção Y, que é X positivo, e se eu projeto para cá, eu tenho módulo de FC, seno de φ. O FC deixei evidente aqui, mais seno de φ na direção J. Tá? Aí é só juntar, eu vou escrever esse cara primeiro, 1 sobre m, vou escrever FC, cosseno de φ, na direção I. É o único cara que está na direção I. E os dois aqui estão na direção J. Então vai ser mais o menos FB, módulo de FB, só, e mais
módulo de FC, seno de φ. E os dois estão na direção J. E fecha. Tá? Massa, tá dado. FC, FB também tem todo mundo aqui. Portanto, o resultado final vai ser a aceleração, que vai ter as duas componentes, 15 na direção I, menos 16,1 na direção J, e a unidade é metros por segundo ao quadrado. Tá? 15 e menos 16 significa que na direção X é positivo, na direção Y é negativo, e se 15 está próximo de 16, então é praticamente 45 graus, é um pouquinho diferente. Tá? Ele tende mais, ele é maior para cá, então ele é algo desse tipo aqui. A aceleração. Tá? Um pouquinho menos de 45 de ângulo aqui. Tá? Porque ele está mais para baixo do que para a direita. Tudo bem? E faz sentido, porque eu tenho uma força para baixo, uma força enviesada para cima, mas para a direita, né? A componente para baixo ganha dessa componente para cima do FC, e na direção X só tem força para a direita. É por isso que a aceleração está nessa direção. Tudo bem? Bom, é isso. Agora eu vou falar de uma força especial, na verdade, duas forças especiais que aparecem o tempo todo. Ao invés de simplesmente jogar, eu vou justificar. E a primeira força é chamada força gravitacional. Apesar de nome gravitacional, né, a impressão que dá é que necessariamente, por gravidade, envolve planetas, né, corpos macroscópicos, corpos astronômicos. Na verdade, não. Basta ter duas massas, ou seja, dois objetos com massa, que tenham massa. Tá? A maioria dos objetos na natureza tem massa. Quando você chega no nível de partículas, tem uma ou outra partícula que não tem massa. Tá? Tem massa exatamente igual a zero, mas não vai falar sobre isso. Vamos lá. Vai ser uma esfera, massa M1, outra uma esferinha, massa M2. Tá? Construindo as coisas aqui. Eu vou pegar como origem o sistema de coordenadas aqui, ele vai estar localizado no vetor posição R1, e esse cara no vetor posição R2. Aí eu vou definir, tenho R1 e R2, eu vou definir um vetor R12, que é esse vetor aqui. R12. R12 vai ser o vetor que vai sair de M1 vai para M2. Então, se você olhar a soma vetorial, teria que ser menos R1 mais R2. É a trombinha do rabinho aqui, né? Eu tenho que inverter esse cara, então vai ter um sinal negativo. Tá assim, eu vou inverter para cá. E aí, ele está certinho para somar. Então, R2 menos R1 é esse vetor aqui, que é R12. Tá? Bom, definido isso, a força gravitacional é de tal maneira que a força que atua em 1 devido ao 2, essa nomenclatura que eu fiz, 2 é o responsável e o 1 é onde atua. Então, 2, 1 significa que o 2 é responsável e atua em 1. E eu vou ter uma força F1, 2. Responsável 1, mas só que atua no 2. Quem são essas forças aí? Essas forças são, que eu vou escrever F2, 1. Não, primeiro eu vou escrever F1, 2.
F12 ele vai ser Gzão, primeira massa, segunda massa, módulo da distância entre os dois, que é R12, ao quadrado. Só que eu defini o vetor R12 para cá, né? E essa força está no sentido contrário. Então eu vou colocar o versor R12, mas como ele está no sentido contrário, vou colocar o sinal negativo. Tá? E o F21 vai ser G, também M1 vezes M2, R12 ao quadrado, R12. E essa força realmente está na direção em sentido de R12. Então não tem sinal negativo aqui. Tá? O G, essa é a famosa lei de gravitação universal de Newton. Ele falou que basta ter dois objetos, tá? Separados uma distância R12, massa M1 e a massa M2, que existe uma força de atração, uma força atrativa, massa atrai massa. A força é proporcional à massa, proporcional às duas massas, né, M1 e M2, proporcional ao inverso da distância ao quadrado, então é 1 sobre R12 ao quadrado, e tem uma constante chamada constante de gravitação universal. Tá? Universal significa, não importa se aqui eu tenho um próton, um nêutron, eu tenho uma Maria, o João, eu tenho a Lua, a Terra, eu tenho a Terra, o Sol, eu tenho Júpiter, eu tenho o Sol. Não importa. G tem o mesmo valor para todo mundo. É universal. Tá? Claro, só vocês abrirem a internet, vocês vão ver, sistema internacional, o Gzão tem esse valor aqui, 6,673 vezes 10 menos 11 Newton metros quadrados por quilograma ao quadrado. Se eu colocar o G aqui nessa unidade, massa em quilograma, R12 é a distância em metros, você vai achar a força em newtons. Tá? Então, essa lei da gravitação universal. Só que a massa que aparece aqui, que tem um fenômeno de juntar, essas massas aqui são chamadas de massas gravitacionais. Tá? Ele responde à força da gravidade. Tudo bem? Assim como quando eu tenho carga elétrica, né, dois objetos carregados, tem uma força de atração ou repulsão de uma carga com outra carga. E essa força é proporcional à carga. As duas cargas. Aqui, força e gravidade é proporcional às duas massas. E essas massas formalmente são chamadas de massas gravitacionais. Lá da segunda lei de Newton, que F igual a ma, aquela massa m é chamada de massa inercial. Ele vê o quanto ele atrapalha a mudança da velocidade. Né? A oposição, né, é a inércia à velocidade, a mudança da velocidade. Aqui, essa massa, em tese, tem uma outra, seria um outro tipo de massa. Tá? Mas a natureza é de tal maneira que os experimentos conduzidos até hoje não viram diferença entre essas duas massas. Então, massa é massa. Pode ser inercial ou gravitacional, que é a mesma coisa. Tá? Até que é o estado de arte hoje. Isso pode mudar daqui a um tempo. Tá? Mas se houver uma diferença, essa diferença é muito, muito pequena. Tudo bem? Bom, esse cara vale para dois objetos quaisquer. Então, eu posso pegar a Terra e um objeto de massa m. Tá? Que é uma situação particular. Desenhar aqui Terra. Vai ter um raio da Terra, massa da Terra. E aqui eu vou colocar um objeto de massa m, tá? Que está a uma distância r do centro da Terra. E eu vou definir o versor R chapéu como sendo radial para fora, como é de costume, né? Pegando a partir do centro da Terra. Tá? Então o que acontece é o seguinte.
a massa mzinho sente uma força gravitacional que é devido à Terra sobre a massa m. E tem a força que a Terra sente devido à massa m também. As duas forças estão lá. Mas deixa eu me concentrar nesse objeto aqui. Tá? Então, a força gravitacional Fg vai ser Gzão, M', massa da Terra, R ao quadrado, na direção radial é R, só que R aponta para fora, e aqui para cima, né? E a força está para baixo, então eu coloco sinal negativo. Tá? Quem que é o R? R é o raio da Terra mais uma altura H. Tá? Agora, se H for muito menor que o raio da Terra, então esse Rzinho é praticamente igual o raio da Terra. Tá? Por exemplo, o raio da Terra tem milhares de quilômetros, né? E se eu colocar uma altura de 5 metros, estou somando 5 metros com milhares de quilômetros, então não faz diferença, né? Então esse Rzinho é praticamente Rzão, tá? Eu estou falando, então, nessa situação, o que acontece? Fg é aproximadamente igual, Rzinho igual a Rt. E eu vou escrever da seguinte maneira. Menos Gzão Mt. O Rzinho vai ser Rzão ao quadrado. MR. Tá? Para essa situação aqui. Só que eu vou escrever R para dentro e deixar a massa fora aqui. Tá? Com isso, eu vou definir uma nova grandeza, que é essa aqui. Menos Gzão massa da Terra, raio da Terra ao quadrado na direção radial. Então é radial para baixo, por causa do sinal negativo. Tudo bem? Esse sujeito aqui é que nós definimos como a aceleração da gravidade. A gente falar aceleração da gravidade, a impressão que dá é que ela é uma aceleração, né? Na verdade, sendo mais rigoroso, ele é o campo gravitacional. Assim como mais para frente vocês vão ver que existe campo elétrico e campo magnético, eu tenho um campo gravitacional. Se eu tenho um campo elétrico, coloco uma carga, essa carga vai sentir o campo elétrico e vai ter uma força vai atuar nessa carga. A mesma coisa com campo magnético. Tá? No caso do campo gravitacional, tá aqui. Não vejo. Ninguém vê. Né? A gente questiona. Cadê? Mas a gente sabe que tá aqui. Por que a gente sabe que tá aqui? Basta pegar um objeto. Tá? O G está aqui. O campo. Tá? Vocês pegam um objeto. Caiu. Por quê? Porque tem uma força gravitacional que é o campo gravitacional G vezes essa massa M. Tá? Que, por sinal, se for a força resultante, é MA. É por isso que A vai ser igual a G. Então esse objeto, quando está caindo, é igual a aceleração da gravidade. Mas G, na verdade, é campo gravitacional. Tá? Não precisa ter objeto caindo. Basta a Terra estar aqui. Está aqui a Terra. Gzão, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado. Tá? Esse é o campo gravitacional próximo à superfície da Terra. Se eu vou subindo para o espaço, né, eu vou ter esse Rzinho aumentando, claro, o campo gravitacional não vai diminuindo de valor, não vai ter mais esse valor. Esse valor, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, vale próximo à superfície da Terra. Tá? Qualquer experimento que nós então vamos fazer um plano inclinado, um cara subindo
montanha, cara descendo um vale, cara subindo em cima do telhado, tudo isso, né, caindo do telhado, tudo isso pra gente, a altura H é relativamente pequena em relação a raio da Terra, portanto G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, com uma boa aproximação, tá? Então G vetor, na verdade é campo gravitacional. E campo gravitacional, se a força resultante é sopra gravitacional, esse cara cai. Cai como? Com a aceleração da gravidade. Ou seja, cai em queda livre, que a gente fala. Tá? Só questão de nomenclatura também, isso é força gravitacional, que é vetor, né? Muitas vezes a gente não fala de força, a gente fala de peso, que inclusive no sentido coloquial é diferente. Na física, o peso de um corpo é simplesmente P, que é M vezes o módulo de G, né? Só que aqui na Terra o G é constante e sabemos o valor. Então quando a gente vai lá para uma farmácia para a gente pesar, né? Quando a gente fala que vai pesar, a gente só dá o valor de M. Se você levar essa balança, né, e ir para um outro planeta, a sua massa vai mudar, que é uma massa que a sua massa de verdade não vai mudar, mas o que a balança vai indicar vai mudar porque o G é diferente. A massa é a propriedade do corpo, né? A balança não está medindo a massa, ele está medindo mg. Só que como G é conhecido, ele divide por G e só fica M. Tá? Se G é diferente, lascou. O valor que ele vai dar é diferente do que o que deveria ser. Tá? Então esse é o peso do corpo. E a outra também, que vai aparecer o tempo todo, isso é a força gravitacional e peso. Outra é chamada força normal. Há uma atenção especial que a força normal tem esse nome, porque não é porque ele é diferente de uma força paranormal, né? Força do além. Normal é no seguinte sentido, ele é perpendicular, tá? Basicamente isso. Perpendicular aonde? É onde o objeto está apoiado. Pode ser no chão, pode ser no plano inclinado, tá? Então ele é normal ao chão, normal ao plano inclinado, ou seja, é perpendicular ao chão, perpendicular ao plano inclinado, tá? Não tem nada de misticismo aí, paranormalidade, etc. Tá? Bom, dito isto, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um objeto de massa M num lugar onde tenha aceleração da gravidade, ou seja, na superfície da Terra. Tá? Vamos supor que esse cara esteja em cima de uma mesa. Tá? A mesa está aqui. Aí eu vou desenhar um diagrama de corpo livre. De quem? Do objeto de massa M. Tá aqui. Aí eu pergunto quais são as forças que agem nesse cara. Então, uma das forças com certeza, porque eu estou na superfície da Terra, né, tanto é que eu indiquei o G aqui, significa que a Terra puxa esse cara para baixo. Então eu tenho aqui FG. Só que quando ele tende a ir para baixo, não vai para baixo porque tem a mesa. Então ele faz a força em cima da mesa. Tá? O que acontece? Que a mesa faz uma força em cima dele, para cima. Então, e essa força para cima é a força normal. É a força que a mesa faz em cima do objeto. Tá? Então, experimente subir em cima de uma mesa. Acho que isso é possível, né? Toma um certo cuidado. E aí e a mesa não quebrou, tá lá inteirona. Então, o que significa?
tem duas forças agindo sobre você. A força gravitacional vai tentar mandar você para baixo, só que a mesa está segurando você, tá? E está fazendo uma força anormal em você. Como que você sente que a força normal está em você? Vamos supor que você está pisando ali num garfo, ali, um objeto pontudo que está em cima da mesa. Esse objeto pontudo está fazendo uma força em você. Você vai sentir dor e eventualmente pode até furar seus pés, tá? Então, essa força está relacionada à força normal. É uma força que a mesa, ou esse objeto que está em cima da mesa, está fazendo em você, tá? Então, nesse caso aqui, numa situação de equilíbrio, que a mesa não está caindo nem nada, não está quebrando, tá? Tá tudo bonitinho, significa que a força resultante é zero. E quem que é a força resultante? A força normal mais a força gravitacional, tá? Então, essa é a situação que o módulo da força normal é igual massa vezes G. Mas isso nem sempre é verdade, isso é importantíssimo, nem sempre é verdade. E um exemplo simples que a gente vai trabalhar é quando eu tenho aqui um plano inclinado. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Tem uma inclinação θ, eu tenho um objeto aqui, uma massa M, tá? A força gravitacional é vertical, só que a força normal, ele é normal a direção da normal a direção do plano inclinado. Então a força normal está aqui. Isso aqui é a força normal, tá? Então em módulo Fn não é igual a Fg, tá? A gente vai mostrar isso que não é. E direção e sentido também não tem nada a ver, tá? Fn está nessa direção aqui e Fg está na direção vertical, tá? Então isso é importantíssimo, né? Basta sentar e ler com cuidado, que aprender uma vez direito, nunca mais vocês vão esquecer. Tudo bem? Bom, é isso. Sobre essas forças especiais, tem a força de tensão, a força de tração, que vou ver se eu consigo chegar a um exemplo onde eu uso eles, e eu vou falar mais. E tem várias questões que tem cordas, né, que usa essa força de tensão, tração. É uma força que puxa, uma força que basicamente que puxa, né, que tensiona, digamos assim, tá? E ele serve mais quando tem uma polia. Essa polia serve mais para mudar a direção dessa força, tá? Então não é nenhuma observação especial acerca dessa força aí para eu fazer aqui. Nas notas de aula eu faço uma explicação mais detalhada. Bom, agora a gente vai para a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é a chamada lei de ação-reação. A toda ação corresponde uma reação, né? Aí vai. Eu vou fazer uma figura parecida com a figura que eu fiz antes, quando eu falei força gravitacional. Tenho dois objetos 1 e 2. Vamos supor que existe uma interação entre esses dois objetos, tipo interação gravitacional, mas pode ser força, outro tipo de força, pode ser força elétrica. De tal maneira que eu vou ter aqui, em cima da partícula 1, uma força devida a 2. E em cima de 2, uma força devida a 1. F21 mais F12. Tá? Essa força tem a seguinte propriedade. F12, que é esse cara, mais, vetorialmente, somando F21, vai dar igual a 0. Vão se anular. Tá? Isso aqui é um par ação e reação. Quando a gente fala que vai anular, o que vai anular é isso aqui, ó. A força resultante, quando você olha o sistema. Tá? Se você olha o sistema, a força resultante é igual a 0. Tá? Só que se eu dou um soco na parede e dizer que a força é 0,
né? A força resultante é zero. Então você pode dar um socão na parede que a força é zero. Não é verdade. Eu vou ter uma forçona enorme que estou fazendo na parede e a parede vai fazer uma força enorme. Quanto maior a força que eu faço, a parede vai rebater. Os dois estão lá. Só que resultante é igual a zero, então significa que, né, como o sistema meu punho e a parede não foi acelerado. Tá? E se vocês tiverem dúvidas sobre isso, dá um soquinho de leve na parede e sinta no punho o que acontece. Aumenta a intensidade e vai vendo, tá? Quanto mais forte você vai batendo, maior também vai ser a dor que você vai sentir, porque maior é a força de reação da parede em cima de vocês. Então, para a ação-reação, estão em corpos diferentes, não estão no mesmo corpo. Se estiver no mesmo corpo, essa força resultante está anulando, tá? Então, não. Naquela situação que eu tinha força gravitacional e força normal horizontal, o módulo é igual. Direção sentido, sentido contrário. Um para cima, normal para cima, força gravitacional para baixo. A soma dá zero, né? Mas ali é sobre o mesmo corpo. Aqui não. Aqui sobre corpos diferentes, né? Quando eu tenho dois corpos, é sempre ação-reação, é um par de 2 a 2. Tá? Se eu tiver 3 objetos, 1, 2, 3, vai ter uma força par ação-reação 1 com 2, 2 com 3 e 1 com 3. E vice-versa, né? 3 com 1, 3 com 2 e 2 com 1. Tudo bem? E eu vou aproveitar aqui um exemplo interessante. Um exemplo 2, que é justamente para identificar os pares de força, ação e reação. Então eu vou ter aqui uma caixa em cima de uma mesa. E a mesa está em cima da Terra. Planeta Terra. Fiz a curvatura aqui, né? Mas, claro, né? É uma mesa normal, comum, a curvatura eu exagerei, tá? Então, vamos lá. Eu vou chamar a caixa de objeto 1, a mesa de 2, planeta Terra de objeto 3. Aí eu pergunto, quais são as forças que estão aqui agindo, de tal maneira que eu consiga identificar um par ação-reação. Tá? Para fazer isso, eu vou desprezar a força gravitacional entre a caixa e a mesa. Tá? E isso é razoável, porque quando vocês pegam aquela força, você pega a lei da gravitação universal de Newton, que é Gzão m1 m2 dividido por r ao quadrado, tá? Quando você tem um objeto com massas pequenas, alguns quilos, tá? Essa força é totalmente irrelevante diante de outras forças, né? A força gravitacional acaba sendo importante na escala astronômica, né? Quando a gente está falando em um planeta, né? Um objeto perto de um planeta, por exemplo. Não um objeto perto de outro objeto pequenininho. Então eu vou desprezar essa força, tá? Então, desprezando essa força, então vamos lá. Eu vou escrever aqui uma força que não é para ação-reação. É uma força sobre a caixa. Esse cara aqui. Tá? Por exemplo, eu posso ter essa força sobre a caixa, que é, deixa eu desenhar aqui, F21 força que a mesa faz em cima da caixa, tá? E eu posso ter também outra força, que é essa força aqui, que é F que o 3 faz em cima da caixa.
Quem que é o 3? A Terra. Ou seja, aqui eu peguei justamente o que eu tinha falado antes, quando eu falei sobre força normal. F21, a força que a caixa faz, a mesa faz em cima da caixa. E F31, a força que a Terra puxa a caixa. Todas essas duas forças estão atuando sobre a caixa. A caixa não está se movendo, está em equilíbrio, então a força resultante é igual a zero. Mas estão no mesmo corpo, que é a caixa. Portanto, não é um par ação-reação. Tá? Então, F21 mais F31 é igual a zero, mas não é par ação-reação. Então, comecei indicando uma força aqui, um par de forças que na verdade não é, o par não é ação-reação. Tudo bem? Agora eu vou falar um par ação-reação. Deixa eu apagar aqui. Que vai ser a seguinte força. Uma das forças vai ser continuar sendo a força F21. E aí, sobre a mesa, tem uma força F. Um, 2. Tá? Essa força F12 é chamada força de contato. Por quê? Porque devido à força gravitacional que envolve o objeto 3, a tendência é esse cara descer. Só que tem a mesa aqui, né? Então o que está acontecendo? Essa força de gravidade puxa a caixa para baixo, só que a mesa está aqui em cima, então tem um contato, né, que não deixa ele descer. Então, essa força aqui, que não deixa a caixa descer, né, ele é uma força que atua na mesa devido à caixa. E, evidentemente, a mesa não deforma, então eu estou sentindo uma força aqui, a mesa faz uma força também em cima da caixa, que é a F21, que eu já tinha falado, e isso sim, essa aqui é a força normal. Então, esse aqui é normal. E esse aqui, força de contato. Então, F21 mais F12 igual a zero, e isso aqui sim, par ação-reação. Tá? Então, a gente achou um par ação-reação. Que é a interação caixa com a mesa. Agora eu vou falar também a interação da caixa com a terra. Então eu tiro aqui, não é que eu tiro a mesa, eu tiro a mesa da figura aqui só para não aparecer, né? Mas tá, a mesa continua. A mesa continua, tá? Não tem mágica aqui, não está flutuando. Então, eu vou ter uma interação caixa, é que só estou olhando para a caixa e eu estou olhando para a terra, tá? Então, o que vai ter agora aqui? Vai ter a força F, que é 3,1, que é a força gravitacional, para baixo, F3,1, que a Terra faz sobre a caixa, e vai ter uma força aqui que a caixa 1 vai fazer sobre a Terra. Então eu tenho um par F3,1 e o F13. E a soma dá zero. Tá? Corpos diferentes é um par ação-reação. Tá? Só estou olhando a força em cima da caixa devido à Terra e
a força da Terra devido à caixa. A mesa está lá, é invisível para a gente, para não atrapalhar a análise. Tá? Então isso é um par ação-reação. Tem um outro par ação-reação também, que é aqui. A mesa entre a mesa e a Terra. Por que é um par ação-reação? Eu tenho a força gravitacional, que a mesa é 2, né? Do 2 que faz em cima da Terra e a força que a Terra faz em cima da mesa. Terra é objeto 3, em cima da mesa que é 2. Então eu tenho a força 3, 2 com a força 2, 3 do sistema mesa-terra. Isso também é um par ação-reação. Tá? Então são esses 3 pares, né? Ação-reação. E um deles que era sobre só a caixa, só que eu analisei, não é. Só para vocês terem um pouquinho um contraste, digamos, né? Essas forças estão lá, são óbvias, mas não são pares ação-reação. Tudo bem? É isso. Eu tenho o restante do tempo, eu vou fazer as 3 leis de Newton estão enunciadas. Primeira lei, segunda lei, terceira lei. Segunda lei, que na prática é o que mais a gente utiliza. Por quê? Porque a gente dá uma força resultante no sistema e a gente quer calcular a aceleração para saber como é o movimento desse objeto. Né? Aí tem várias variantes de problemas que se encaixam em categorias. Né? Uma delas sempre tem lá um plano inclinado, tem um objeto lá descendo. Polias, um objeto que tem uma determinada polia. E às vezes a combinação de plano inclinado com polia. Né? Quem resolve só polia só resolve plano inclinado. Quando junta esses 2 problemas, deveria ser capaz de resolver esse problema mais teoricamente mais complexo, porque envolve um problema que envolve 2 objetos, né? Sistemas, aparatos diferentes. Tá? Mas em princípio saberia resolver. Eu vou fazer com certo cuidado aqui, porque muitas vezes, quando lá no ensino médio mesmo as pessoas resolvem um problema, fica algo assim meio decorado. E aí vocês acabam não lembrando, ou acabam decorando errado, né? E erram, mas assim, vocês não sabem. Mas eu acho que eu usei a fórmula certa, né? Daí a pergunta é, qual é a fórmula certa? Né? Se eu tiver que dar um formulário para vocês nessa parte do curso, força resultante é massa vezes aceleração. Na verdade, essa é a fórmula básica. Tá? Mas existem alguns sisteminhas onde você não precisa deduzir tudo do zero, porque a princípio você já conhece alguns resultados. E no plano inclinado esse é um dos resultados aí que você não precisa toda hora ficar deduzindo. Mas uma vez é interessante vocês verem, né, como é feito, para depois assim falar, não preciso ficar repetindo isso, basta decorar. Tá? Então vamos lá. É o exemplo 3. Então, deixa eu fazer aqui uma coisa que é o seguinte. Não sei se eu vou recarregar o lápis. Recarregar a caneta e ver se tem um tempo aí pra... conseguir carregar, mas eu vou fazendo com outras cores, tá? Porque eu não estava esperando isso. Então vamos lá. Bom, enunciado do problema é que eu tenho um plano inclinado
Conheço a inclinação, é θ em relação ao chão. Fazer, aqui vai ter uma parede vertical. E eu vou colocar aqui uma caixa e uma corda, tá? Não vai cair por causa da corda. Aí eu vou colocar as forças aí. Vou fazer o diagrama de corpo livre. Então o diagrama de corpo livre desse cara, deixa eu fazer aqui embaixo, tá? Vai ser alguma coisa assim. Então corpo, vou colocar aqui a direção, quero fazer paralelo, né? E eu vou fazer isso também. Como o movimento se dá ao longo do plano inclinado, não é interessante eu colocar eixo X aqui, mas sim eixo do movimento. Preciso fazer isso? Não. Mas é muito mais cômodo eu colocar o eixo X aqui. Se esse é o eixo X, o perpendicular ao eixo X é o eixo Y, que agora vai estar enviesado aqui e não vai ser mais vertical. Tá? Porque eu escolhi o eixo X na direção da rampa. Tá? E escolhi positivo para cima. O objeto vai cair, então tem que tomar esse cuidado aí. Né? E positivo é para cima. Então, no diagrama de corpo livre, essa é a massa M. E quais são as forças que atuam aí? Primeiro, esse cara aqui está próximo da superfície da Terra, então tem um campo gravitacional. Tendo o campo gravitacional, esse cara vai sentir uma força que é Fg, força gravitacional. Tá? E aí, o normal, como o nome diz, ele tem que ser ortogonal à superfície. A superfície está na direção X. Então, a força normal vai ser esse cara aqui. Força normal. Tá? E a princípio eu tenho aqui a força de tração, que é, vou escrever simplesmente T. Tensão ou tração da corda. Está puxando esse cara para cima, né? Tentando puxar esse cara para cima para não deixar cair. Só que ele está em repouso. Tá? Se está em tudo em repouso, ou está em equilíbrio, então equilíbrio diz que a força resultante, que é a força gravitacional, mais a força normal, mais a tração, soma vetorial, dá igual a zero no equilíbrio. Tá? Só que eu vou cortar a corda. Se eu corto a corda, não tem mais isso. Tá? Se eu tenho corda cortada, não tem mais equilíbrio, então eu tenho Fg mais Fn igual a massa vezes aceleração. Tá? Esse objeto tem massa m. Tudo bem? Então, e agora, como é vetor, equação vetorial, num plano, eu tenho que trabalhar com as componentes x e y para equacionar corretamente. Tá? Então vamos lá. Eu vou dividir essa equação em componentes direções x e direção x, direção y. Vamos lá. Na direção x, eu tenho essa força Fg horizontal, mas agora eu estou pegando eixo x e y com esse ângulo. Então, deixa eu chamar esse ângulo aqui de beta. Tá? Então, na direção x, ele tem uma projeção que ele é... Se for cosseno de beta, ele vai para o eixo y. Então, ele é seno desse beta. Tudo bem? A tração não está lá. E a força normal está na direção y. Então, na direção y eu estou tranquilo, não tem nada. Toda a força está na direção y. Eu preciso decompor esse cara. Mas a pergunta é, quem é esse ângulo beta? Tá? Aí vem o seguinte, deixa eu terminar fazer o desenho aqui. Tá?
Então, uma coisa assim. Esse ângulo θ. Tá? Posso fazer aqui também em cima. Essa é a força gravitacional. Essa é a direção Y. Esse ângulo é beta. Tá? Aqui tá mais fácil de enxergar. Então, vou fazer isso uma vez só. Parece aquele teste psicotécnico. Quantos triângulos vocês enxergam aqui? 3, né? Eu vou desenhar 2 desses triângulos. Vou desenhar esse triângulo aqui, ó. O de fora. O preto. O preto é o seguinte. É isso. Preto com preto faz ângulo de 90 graus aqui. Por construção. Tá? Eixo Y é perpendicular ao eixo X, que é esse aqui. Eixo X e eixo Y. Tá bem? Esse ângulo é θ, porque o problema falou que esse ângulo é θ. Tá? E aí esse outro ângulo que eu não conheço, eu vou chamar de alfa. Que é esse ângulo aqui, que está no canto. Esse é uma coisa. Aí eu vou pegar um triângulo que é esse aqui. Ele tem azul e o restante aqui é igual. Tá? Alfa, esse é beta e o ângulo aqui é 90 graus, que é a horizontal com a vertical. Tá? Esses dois triângulos são triângulos retângulos, tem um ângulo reto. Esses dois triângulos têm dois ângulos iguais, além do retângulo. Desculpa. Além do retângulo tem um θ. Esse também... Desculpa, θ não. Tem um alfa e esse também tem um alfa. Então tem dois ângulos iguais, que eu sei. 90 graus, alfa, esse também tem alfa. Mas se tem dois ângulos iguais, diz a semelhança do triângulo que o terceiro ângulo tem que ser igual. Quem que é o terceiro ângulo olhando o triângulo à esquerda? Θ. E para o triângulo à direita é beta. Então a semelhança de triângulos vai dizer que beta é igual a θ. Tá? Então esse cara aqui agora é θ. Tá? É isso que acontece. É o tipo de coisa que você faz uma vez, depois vocês vão ter certeza. Aí, se tiver dúvida, ó, quando esse ângulo vai diminuindo, o que vai acontecendo com esse ângulo aqui? Quando esse cara tender a descer, esse vai tender a ficar na direção vertical e esse ângulo θ tende a fechar. Então, os dois ângulos fecham, né? E aí você chega à conclusão que, de fato, esses dois ângulos são iguais, tá? E quando esse cara vai abrindo, esse θ aqui, esse ângulo também vai abrindo. Então, você chega à conclusão que se isso é θ, isso também é θ. Tá? É um jeito mais rápido de ver, se tiver em dúvida. Bom, vamos lá. Na direção X, então, eu tenho a projeção do... Se da cosseno vai para o eixo Y, eu quero a projeção da força gravitacional aqui, no eixo X. Isso é seno de θ. Então, FG, vou pegar aqui em módulo, né? Não vou escrever vetor, FG, seno de θ, só que aponta para baixo e para cima que é positivo, então é menos. Tá? Igual, só tem essa força. Então é massa vezes aceleração na direção X, porque eu estou olhando na direção X. Tá? Na direção Y, eu tenho quem? Menos FG cosseno de θ, eu fecho o cosseno e projeto no eixo Y, né, para baixo, então é menos. E para cima eu tenho a força normal. E como nessa direção Y a caixa não está subindo, não tá sendo aqui enterrando, né, no plano inclinado, então é zero. Tá? Então automaticamente a segunda equação vai me dizer que a força normal é
mg, que é a força da gravidade, cosseno de θ. Tá? Então, isso é uma relação que eu tiro. Tá? A força normal não é mais mg, ele é mg cosseno de θ. E a outra, da equação de cima, eu tenho... eu quero a aceleração. Então, aqui vai dar m ax é menos fg, que é mg. Isso seno de θ. Massa vai embora com a massa. Então, eu chego à conclusão que a aceleração na direção x é menos g seno de θ. Tá? Então, é isso. É um problema básico, tá? Mas nada do que eu fiz aqui, na verdade, eu decorei. A única coisa que eu decorei, que eu sei, é semelhança de triângulos, tá? E eu sei aplicar corretamente o princípio da superposição, somar vetores. E sei decompor vetor. Isso é importantíssimo vocês saberem decompor vetor, tá? Num plano aí xy, né? Quando que eu fecho? Quando que é seno e quando que é cosseno? Isso tem que se bater o olho e vocês não podem ter esse tipo de dúvida, tá? Porque isso é básico do básico, tudo bem? Então, e principalmente quando o problema vai se complicando, né? Se vocês não dominam o básico do básico, aí é que vocês ficam totalmente perdidos mesmo, né? Aqui nesse problema, um problema simples, né? Então, é um tipo de problema que vocês conseguem ver com mais cuidado o básico do básico, ao invés de ficar só decorando o resultado final, tá? Resultado final, plano inclinado ser menos g seno θ, né? A força normal é mg cosseno de θ, tá? Mas vocês sabem deduzir, né? Vocês sabem montar o problema? Essa é a questão. Saber montar, saber equacionar, tá? Bom, então é só isso. Esse problema é só isso. Agora eu vou para um problema que tem uma polia e com dois corpos. Que é o exemplo 4. Que é o seguinte aqui, deixa eu desenhar. Tenho aqui uma mesa. No canto na mesa, coloco uma polia. Tá? Tem uma corda. E na extremidade de baixo, uma massa M, que é o bloco B. E aqui eu vou ter o bloco A de massa Mzão. Tá? E aí a pergunta é, esse cara aqui está tracionado. Tanto é que se você cortar o fio aqui, esse cara cai, esse cara para. Tem uma tração aqui. Tá? E esse cara tem a tendência de o quê? Acelerar para baixo. Então esse cara vai acelerar, esse cara vai acelerar. Quais são os valores de A e T? Tá? Essa é a pergunta. Se você conseguir... e o problema também fala o seguinte, que é muito importante ler isso, porque geralmente em problema de física básica é o que acontece. São duas coisas aqui. Primeiro, corda inextensível, ou seja, a corda não estica. Tá? A gente assume muitas vezes na hora de resolver um problema que a corda não estica. Mas se a corda estica, tem certas condições que a gente utiliza, só vale para a corda não esticando. Então, a palavra inextensível é importante. Tá? Segundo, até porque esse segundo caso pode cair no ciclo 4. Aqui pra gente, por enquanto, a polia tem massa desprezível. Tá? Mais para frente, no ciclo 4, a gente pode resolver um problema parecido com o que está aqui, mas você tem que considerar a massa da polia. E a polia gira, né? E tem massa. Então, isso muda. Tá? Aqui, por enquanto,
despreza a massa da polia, corda inextensível. Tá? Essas são as condições. Então vamos lá. Para resolver esse aqui. Fazer o diagrama de corpo livre para os dois objetos. Que é Emão e pro Mzinho. Tá? Por Emão, vou ter o quê? Eu vou ter tensão, Emão é o bloco A. Eu vou ter a força gravitacional do bloco A. Eu tenho a força normal no bloco A. Tenho 3 forças agindo no bloco A de massa em mão. Massa em minho está pendurado, né? Então eu só vou ter tração, massa em minho é corpo B, tração no B, e eu vou ter a força gravitacional no B. Tá? Bom, o fato da polia ter massa desprezível, então polia isso vai implicar que o módulo da tração em A e em B são iguais. Se a polia tiver massa, não. Tá? Mas aqui são iguais. E a outra coisa é, a corda também é... Bom, polia também, corda, né? Polia e corda de massa desprezível. Tá? E a corda ser inextensível significa que o quanto que eu andar aqui para a direita é o quanto que eu desço. Ele não vai esticar. Tá? Então significa que a velocidade do objeto A é igual à velocidade do B e também a aceleração do A igual à aceleração do B. Então, a aceleração em módulo, a direção muda, né? Mas a aceleração em módulo do B é igual simplesmente A. E aqui eu vou chamar de T. Tá? Então são essas condições aqui e eu vou aplicar a segunda lei de Newton para os dois objetos simultaneamente. Para massa Mzinho, que é o bloco B, e para massa Mzão, bloco A. Tá? Para o bloco Mzão, bloco A, eu tenho forças verticais e horizontal, e para o A só tenho horizontal. Tudo bem? Então deixa eu apagar aqui essas condições. Vou deixar aqui. Pronto. Então vamos primeiro equacionar aqui bloco A. Tem o seguinte: direção X, direção Y. Direção X, eu tenho T, que é o módulo, né, do TA, que é o T, é igual a massa, que é mão, vezes a aceleração, que eu vou chamar de A. Esse aqui é só componente, tá? Azinho. Só. Na direção Y, que é vertical, eu tenho a força normal para cima, menos a força gravitacional, que é Emão, G para baixo, tudo isso igual a zero, porque não tem movimento, aceleração na direção vertical. Isso aqui vai dar que a força normal é igual ao, em módulo à força gravitacional, que é mg. Tá? E aqui eu vou ter uma relação entre a aceleração e a tração. Tudo bem? Isso para o bloco A. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o bloco B. Tá aqui essas duas forças. Tá? Vou apagar. Posso apagar aqui. Então, para o bloco B, vou ter o seguinte: são na direção Y, Y vertical para cima, tração
está para cima. Por que a tração está para cima? Essa força está puxando a caixa para cima, né? Se eu passo uma tesoura aqui, pá, ele cai com uma aceleração maior, né? Esse cara está tracionando, então está para cima T e para baixo menos M, Mzinho G, que é a força da gravidade. Isso vai dar força resultante, vai dar massa M vezes a aceleração A, que aqui a aceleração tá para baixo, então para baixo eu estou pegando aqui, ele está para baixo. Se está para baixo, o y é positivo para baixo, y é positivo para cima, então tem esse sinal negativo, tá? Estou assumindo que A é positivo, então A é positivo para a direita, A é positivo para cima, só que está indo para baixo, então é menos A, tá? Então tem as seguintes incógnitas, eu tenho T e A como incógnitas, o modo da tração e o modo da aceleração da gravidade, tá? Eu tenho uma equação daqui, outra equação daqui. Então, por exemplo, eu posso pegar a tração dessa equação e jogar aqui. Então vai ficar, tração é MA menos MG igual a M menos MA. Tá? Eu vou passar MA para cá, vai ficar Emão mais Eminho A. Vou passar o menos MG para a direita, vai ficar MG. Tá? Aí eu tiro que a aceleração vai ser MG dividido Emão dividido por... dividido por soma de Emão com Eminho. Essa é a aceleração do sistema, tá? Tanto da caixa do bloco A como do bloco B. Eu tenho A, então jogo aqui e eu acho a tração. Então daqui, tração é igual Emão, Eminho, Emão mais Eminho vezes G. Tá? Então, é um problema bastante simples, né? Um problema bem ordinário, mas é importante que eu faça isso passo a passo, porque se tiver um problema mais complicado, vocês vêm aqui para o fundamento sempre, para o básico, para o fundamento, faça o diagrama de corpo livre, vê as forças presentes no sistema, tá? Não há necessidade de desesperar. Mas o importante é o seguinte, identificar todas as forças que hajam no sistema. Esse aqui é o ponto principal, tá? Conseguir identificar. Depois de identificar, evidentemente tem que saber equacionar também, tá? Afinal de contas, nós estamos fazendo física. Física é algo quantitativo. No final, você tem que tirar informação quantitativa, não só qualitativa. Eu tenho um tempo aqui, rapidamente, para fazer o último problema, que é a máquina de Atwood, que é a máquina simples, tá? E aí fica como exercício complementar, algo que eu não costumo fazer, mas está lá nas notas de aula, que envolva um sistema com mais de uma polia, com duas polias, tá? É uma questão interessante, porque você pode sempre acrescentando, montando um sisteminha com várias polias e vai ver a tração, né? O que vai acontecendo com a tração, tá? Resumindo é o seguinte, vocês colocando um sistema com várias polias, vocês são capazes de levantar coisas que vocês não conseguem levantar com uma polia só, tá? Então vamos supor que uma polia só vocês consigam levantar só 50 kg, tá? Se tiver um objeto de 200 kg para levantar, uma polia vocês não conseguem, vocês conseguem só 50. Só que nós somos espertos, somos humanos, nós sabemos física, né? Então nós podemos montar um sistema de polias de tal maneira que você faça uma força de 50, equivalente a 50 kg, né? Que seria 50 vezes o G, que é 9,8, né? Essa é em newtons, né? A força que nós fazemos, tudo bem? Mas você faz uma força equivalente a levantar 50 kg, só que você está levantando um objeto de 200 kg. Isso é possível? Isso é possível, a física diz que é, né?
e tanto é que você consegue montar um sistema como esse e verificar de fato que isso é verdade, tá? Mas aqui eu vou pegar uma máquina de Atwood que é polia, né, simples, que é uma polia só, que é o próximo exemplo, e calcular a aceleração de queda dessa polia. Aí termina a aula, encerro a aula. Vou relativamente rápido aqui. Então, exemplo 5, aula 6. A máquina de Atwood, né? Tem um nome bonito, mas é esse cara aqui. Tem uma polia. Está fixa numa parede teto. E aí eu tenho dois objetos conectados por uma corda. Aqui eu vou ter bloco A, massa M'. Aqui eu vou ter um bloco B, massa M'. Tá? Importante aqui é o seguinte, tanto a corda como a polia tem massa desprezível, tá? Então, com isso, diz que a tração, módulo tração que atua no A é igual ao módulo tração que atua no B. Se eu fizer um diagrama de corpo livre, eu vou ter M', vou ter M'. Vou ter o seguinte, força gravitacional no bloco A, e aqui vai ser tração no A. Aqui vai ser força gravitacional no objeto B, e aqui é tração no B. Se isso for desprezível, módulo de TA igual ao módulo de TB, que é igual a T. Tá? E novamente eu vou considerar a corda inextensível diz que o módulo da aceleração do A é igual ao módulo da aceleração do B, que eu vou chamar de A. Tá? Bom, eu vou considerar M' maior que M', de tal maneira que ele vai acelerar no sentido horário. Tá? Ele vai acelerar assim. Se eu trocar o valor da massa, automaticamente o resultado que eu vou obter aqui vai valer. Só que se eu substituir numericamente e olhar a figura, ele vai, o M vai subir e o Mzão vai subir e o Mzinho vai descer. Tá? Mas por hora eu fixei aí. E vamos lá. Eu tenho aqui para o A vertical, né? Para o B também é vertical. Eu vou pegar Y para cima positivo. E vamos lá para o bloco A. Diagrama de corpo livre. Eu tenho para o A tensão T para cima é positivo, menos força gravitacional é para baixo, então é negativo, menos mg, igual a massa do bloco A é mzinho, vezes a aceleração. Aceleração é para cima, né? Para o bloco A é para cima, então é A. Acabou. Agora eu vou olhar para esse cara aqui. Bloco B, massa M'. Né? O que eu tenho? Tração para cima, menos a força gravitacional é para baixo, só que a massa é M'. G é igual a força resultante, a massa vezes a aceleração. A massa é M', a aceleração desse cara aqui. Né? Tá para baixo. Então, se tá para baixo, é menos A. Tá? Esse cara aqui
tá para cima, então é A. No B, tá para baixo, então é menos A. Tudo bem? Aí eu tenho duas equações e duas incógnitas, né? Tenho tração como incógnita e aceleração como incógnita. M, M e G são conhecidos, né? Como é que eu resolvo isso aí? Tenho duas maneiras de resolver. Um jeito mais simples que eu vejo aqui, para achar a aceleração primeiro, é o seguinte. Pego a equação de cima e subtraio a equação de baixo. Membro a membro, né? Se eu fizer isso, T menos T vai embora. Então aqui vai ficar menos mg. Menos o menos fica mais mg. Igual ma. E menos com menos vai ficar mais a. Mais emão a. Vou colocar a em evidência. Vai ficar eminho mais emão. Portanto, a aceleração vai ficar, coloco o G em evidência, emão menos eminho, G, emão mais eminho, tá? Como emão é maior que eminho, como eu disse, né? Então, se você substituir os valores, vai ficar positivo. Se está positivo, significa que o A é positivo. A é positivo, A é positivo. Só que aqui é menos A, tá? Menos A. Então, para cá é negativo. Bom, eu tenho atração. Desculpa, eu tenho aceleração. Como é que eu acho a tração? Pego qualquer uma das equações, tanto faz. Vou pegar a primeira equação aqui e já isolo. Tração é eminho G. Passo para lá, né? Então fica G e M fica em evidência. M fica em evidência e é G mais A. Tá? E aí, não vou colocar em evidência, vou colocar T igual a, bom, posso colocar em evidência M G mais A. A está aqui, é emão menos eminho, sobre emão mais eminho, G. Tem G aqui, G aqui. Coloco em evidência, cancelo aqui. Fica 1. Coloco um denominador comum, vai ficar emão mais eminho, mais emão menos eminho. Vai embora eminho com eminho, tá? Portanto, tensão vai ficar duas vezes emão, duas vezes eminho emão, dividido por emão mais eminho G. Tá? Aí obtive os dois caras, tá? Poderia ter usado a equação de baixo para dar a mesma coisa se vocês fizerem tudo certo, tá? Porque no final eu tenho duas equações e duas incógnitas, significa que eu consigo determinar essas duas incógnitas, tudo bem? Bom, tempo estourado, né? Eu fico por aqui. Na aula que vem eu vou continuar falando sobre forças, eu ainda vou falar 2 aulas sobre forças, né? É um capítulo meio assim, coração dessa parte de dinâmica. É importante o entendimento disso aqui, como eu falei, principalmente essa questão da polia. Essa questão aqui, mais para frente, provavelmente vai retornar quando a polia tiver massa, né? O que acontece, tá? Então, é algo que a gente vai trabalhar também, então tem que saber resolver o básico do básico, tá bom? Então, essa aula eu fico por aqui, a gente se vê na próxima sexta-feira. Tá? Um abração, tchau, tchau.